Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje, aula número 1. Aula número 1. E hoje nós vamos aprender onde encontro as 7 leis na Torá. Onde nós encontramos as 7 leis universais na Torá. Em qual texto que nós encontramos. Onde que isso começa? Primeiramente, estamos iniciando mais uma disciplina, a disciplina Introdução às 7 Leis. Essa disciplina, nós vamos aprender alguns passos muito importantes. Entre eles, iremos aprender, primeiro, onde nós encontramos, localizamos as 7 leis. Segundo, nós iremos aprender também por que nós somos chamados de os filhos de Noé, ou os Benei Noa. Por que nós somos chamados daqueles que guardam as 7 leis universais? Por que 7 leis universais? Então, a gente vai aprender sobre isso também. Depois, nós vamos aprender na terceira aula, mais um ponto muito importante na terceira aula. Nessa terceira aula, nós iremos aprender algo muito importante. O que nós aprenderemos na terceira aula? Por que nós temos 7 leis e os judeus 613? Por que isso? Por que Israel, por exemplo, é chamado de nação sacerdotal? Por quê? Por que nós vamos, então, explicar tudo isso? E na quarta aula, nós falaremos o que são as ramificações. A gente fala 7 leis e suas ramificações, então, afinal de contas, o que é ramificação? Na quinta aula, nós entraremos no tema, será que nós, as nações, podemos cumprir mais mandamentos além das 7 leis? Primeiramente, queria agradecer por você estar acompanhando a nossa aula hoje. Eu sei que a gente atrasou um pouquinho, mas foi questão técnica, já conseguimos resolver. Então, estamos iniciando essa aula de hoje. Gente, vamos lá começar. Para começar a explicar sobre o tema, a gente deve iniciar pelo início, pelo princípio. Então, vamos iniciar lá pela primeira paraxá que nós temos na leitura anual da Torá. E aonde começa? Na paraxá Bereshit. Em Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vai, então, encontrar Deus, ele começa a criar o mundo, não é verdade? Ele vai criando cada coisa nesse detalhe, colocando tudo em ordem. E o mundo, então, ele é criado em 6 dias. O mundo, então, ele é criado em 6 dias. No 6º dia, Deus, ele cria o quê? Deus, ele cria o ser humano no 6º dia. Então, no 6º dia, ele cria o ser humano. Do ser humano, do homem, primeiro ele cria o homem, e do homem, ele cria a sua esposa, a mulher. O homem recebe o nome de Adão, Adam Arishon, conforme nós falamos em hebraico, significa Adão o primeiro, já que ele era o primeiro homem, e a mulher é chamada de Havá, ou geralmente as pessoas traduzem como Eva. Havá significa o quê? A vida, já que ela é a mãe que deu vida a todos os outros seres humanos. Na verdade, é o princípio da vida. O princípio da vida começou por ela, então. Então, a partir desse momento, eles são chamados de Adam e Havá, Adão e Eva. Então, nós temos aí, dentro desse texto, essa parte. Bem, o ser humano, mal que foi criado, ele recebeu uma ordem de Deus. Ele recebeu um mandamento de Deus. Deus falou com ele, olha, Adão, é o seguinte, no dia de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia em que você comer dessa árvore, você morrerá. Então, foi dito para Adão. Bem, não demorou muito, e daqui a pouco estava lá uma cobra, uma serpente, uma cobra que andava, falava, e aquela cobra, ela chega perto de Havá, no momento em que Adão não estava perto, ela chega perto de Havá, então fala, olha, Deus ordenou isso, mas não é verdade, ele está com medo que vocês abram os olhos e sejam como os anjos, tal. E aí, o que aconteceu? Havá, ela pegou do fruto, comeu, deu a Adão, seu marido, ele comeu,
e aí ele desobedeceu a Deus. Começa, então, lá no capítulo 3 de Gênesis, a gente vai encontrar um julgamento. Vamos ter lá um julgamento. Primeiramente, Deus vai lá, chama Adão, onde você está, Adão? E Adão fala, olha, Adão estava escondido, né? Então, Deus pergunta para ele, por que você se escondeu, Adão, afinal de contas? Por que você se escondeu? Ele fala, eu estava com medo. Mas medo de quê? Porque eu estava nu. Mas como é que você descobriu que você estava nu? Todo mundo estava, desde o início, né? Então, por que você estava nu? Estava nu, descobri. Então, a mulher que você me deu, ela me deu do fruto. E aí a mulher vai perguntar, por que você fez isso com seu marido? Deus vai perguntar. Então, ela vai falar, a cobra me enganou. Então, resultado final, o ser humano ele é colocado para fora do Gan Éden, ou seja, do jardim do Éden, do paraíso, né? Só chama de paraíso, é colocado ali para fora. E eles vão para uma outra terra, uma terra, e a partir daquele momento, eles teriam certas dificuldades nisso. Primeiramente, eles teriam que arar a terra, eles teriam que trabalhar a terra estava dura, Deus praticamente ele deu uma maldição sobre a terra, ele falou que terra agora daria cardos e abrolhos e ficaria muito difícil ganhar um sustento. Então, o homem teria que se esforçar dobrado agora e não tinha nem ferramenta para isso, né? Vamos lembrar disso. Não tinha nem ferramenta para isso. Não tinha nem ferramenta. O problema não é trabalhar, o problema é trabalhar sem ferramenta. E aí, Adão começa e nascem 2 filhos dessa relação, né? Que a Torá vai falar que nasceram 2 filhos dessa Torá escrita, né? Que vai falar, olha, nasceu 2 filhos, nasceu Caim e nasceu Abel, ou Caim e Hevel, como nós falamos em hebraico, lá em Gênesis capítulo 4, esses 2 filhos. De repente, chega um certo dia, Caim, ele plantava no solo, ele colhia ali as suas plantas, as suas ervas, colhia ali as suas hortaliças. O Abel, ele cuidava de animais. E um certo dia chegou o tempo de oferecer a Deus em gratidão daquilo que Deus faz, né? Eles foram lá e ofereceram diante de um altar em gratidão, mostrando a gratidão deles. O Abel, Deus aceitou a oração, Deus aceitou praticamente a oração de Abel, poderia ser assim, a oração de gratidão, o animal que ele trouxe. Mas de Caim, Deus não se agradou muito. Bem, Caim, desde aquele momento em diante, ele começaria a nutrir alguns pensamentos negativos. Um certo dia, deixamos o irmão dele, Abel, vamos dar uma volta ali no parque? Aí fomos dar uma volta no parque e, de repente, pega ali uma pedra. Na verdade, não era uma pedra, né? Era um instrumento pontiagudo. Seria algo que furou ele. E, com isso, ele mata seu irmão Abel. Então, ele mata o seu irmão Abel. Bem, Deus não gostou disso. Deus não gostou dessa história. O que Deus faz? Caim pergunta, onde está seu irmão? Caim pergunta, fala com ele, olha, por acaso eu sou o guarda do meu irmão para falar onde ele está? Será que eu sou o guarda dele? E Caim não gostou também da interrogação e depois descobriu que acabou assassinando o próprio irmão dele. Por causa disso, ele foi censurado por Deus, né? Ele foi censurado por Deus. Então Caim falou, agora os animais, agora todo mundo que me vê agora vai me matar. Ou seja, os animais, tá? Então, eles vão me matar agora porque eu fiz algo terrível, algo muito horrível mesmo. Eu fiz algo que não era muito bom. E demonstrou um certo arrependimento, um arrependimento que chamamos de arrependimento parcial. E ele, então, falou o seguinte, agora eu vou ser forasteiro na terra. Eu vou ser forasteiro e viajante na terra. Ou seja, significa que ele está falando, olha, eu vou me exilar. Então, daqui a gente aprende que o Caim, ele recebeu o exílio como punição. Ele recebeu o exílio como punição e também por ele ter matado o próprio irmão dele. Então, ele foi lá e aconteceu isso. Verdade? Bem, aí surge a primeira pergunta.
Estamos no capítulo 4 de Gênesis. Mas aonde eu encontro um versículo que diz que Caim não podia matar o irmão dele? Estamos no versículo 4. Onde que eu encontro um versículo me mostrando que Caim não poderia matar o irmão dele? A primeira pergunta que nós temos. Vamos perguntando. Depois a gente vai respondendo. Primeiro as perguntas. Vamos lá. Aí, a gente lê mais um pouquinho e vai surgindo alguns acontecimentos. A gente vai ver o seguinte. Um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, ele tem uma vida que não era muito boa. Ele resolveu arrumar duas esposas. Uma esposa era para ter relação íntima e a outra para procriação. O que aconteceu? As mulheres acabaram não querendo ter filho mais com Lameque. Não queria mais ter filho com Lameque. Devido a ele ter dado de Caim uma certa maldição, né? É verdade, né? Uma certa maldição. E então, por conta disso, acontece um dia, e essa maldição até vai aumentar, porque ele vai lá e mata duas pessoas, assassinou duas. Então, Caim assassinou uma mulher, assassinou duas. E aí, a gente vê as pessoas começando a fazer coisas erradas. Por exemplo, na Torá, a gente vai encontrar que praticamente Enoque, então, ele andou com Deus. Enoque, então, ele andou com Deus. Então, aí surge a pergunta, o que é, afinal de contas, andar com Deus? O que diferenciou Enoque das outras pessoas do tempo dele? Por que ele era falado que ele andou com Deus e os outros não andaram com Deus? Qual o critério que foi usado ali para dizer que Enoque andou com Deus? Então, temos outra pergunta, né? E vai passando o tempo, vai nascendo um aqui, vai nascendo um ali, nasce Noé. Noé nasceu, estamos no capítulo 6 agora, então Noé, ele vai nascer numa geração, é chamada de uma geração corrupta, uma geração que desviou totalmente o seu caminho. A presença de Deus estava habitando naquele mundo, o ser humano vivia muito. As pessoas viviam 800, 900, 980, 988 anos. As pessoas viviam muito naquela época, mas viviam muito mesmo, bastante. Então, de repente, começaram a praticar corrupção, roubo, assassinato, idolatria, fazendo tudo o que era errado. Tudo que não era bom. E aí, Deus resolve, primeiro, retirar a presença dele. Ele diz, o meu espírito não habitará mais com o homem, e seus anos serão 120 anos. A estimativa de vida, com a presença divina deixando esse mundo, ela caiu. Então, a gente vê a primeira punição. Por que Deus fez isso? Deus não estava contente com a geração? Tá. Mas o que eles fizeram? Eles tinham um mandamento? Não tinha mandamento? Deus estava corrigindo alguém sem dar mandamento antes? Como é que é isso? É dito que Noé era justo, era diferente daquelas pessoas. Noé era um tzadik, um justo. Mas por que Noé era chamado de justo e as outras pessoas não? Qual o critério que foi usado ali? O que Noé fazia que os outros não faziam? Por que ele teve que recomeçar a humanidade e aquelas outras pessoas não tiveram essa oportunidade também? Aí surgem essas perguntas, né? Onde nós encontramos no capítulo 6, no capítulo 8, está dizendo que a geração do dilúvio praticou corrupção, que eles roubaram, que eles praticaram assassinato. Tá, mas onde eu encontro que não podia fazer nada disso aqui? Por que eles recebem o dilúvio como sentença de morte, né? Então, surgem algumas perguntas. Vamos, então, continuando o texto. A gente vê depois que acontece o seguinte. Noé, ele recomeça a humanidade depois do dilúvio. E os filhos de Noé, os descendentes de Noé, toda a humanidade descende de Noé, né? É verdade? Então, a partir daquele momento, eles começam a reconstruir a sociedade. Para reconstruir a sociedade, eles reconstruíram uma fortaleza. Quem sabe viria um novo dilúvio, então eles fizeram, vamos reconstruir uma ponte. Vamos construir uma ponte, não. Uma torre bem alta. Bem alta, que o topo dela vai alcançar os céus. Assim está escrito. Deus não gostou daquela torre.
Deus não gostou daquela torre. E é dito que Hashem desceu e os anjos foram lá confundindo as línguas, cada um começou a falar uma coisa diferente e a torre acabou por ali mesmo, porque ninguém entendia o que o outro falava. Um pedia cimento, o outro dava areia. Um pedia areia e o outro dava farofa. E por aí ia. Então, a partir daquele momento, a torre acabou. Mas por que Deus não gosta de torre? Será que eu não posso fazer uma torre? Mas por que aquelas pessoas foram por isso para fazer uma torre? Surge mais uma pergunta. Onde eu encontro a proibição de fazer torre? Não farás torre. Onde eu encontro? Vamos surgir essa pergunta. Vamos continuar no texto. E você vai passar o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Aí você vai chegar lá em Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades praticavam coisas que Deus não aprovava. Está escrito que eles perverteram o seu caminho. Eles perverteram o caminho deles. Eles começaram a fazer coisas erradas. Na verdade, eles começaram a proibir que as pessoas praticassem caridade. Eles fizeram leis injustas, os juízes daquela cidade. Então, por conta disso, Deus resolveu destruir essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E essas duas cidades são destruídas. Elas foram pervertidas, ou seja, viradas de cabeça contrária, assim como também eles viraram as leis de cabeça contrária. Mas aí surge uma pergunta. Mas quem disse que eu tenho que fazer caridade? Onde eu encontro o mandamento que eu tenho que ser justo, tenho que fazer justiça? Aí surge essa pergunta. Não é verdade? Bem, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ver o seguinte. Eu estou lendo a Torá, já estou no capítulo 14 do livro de Gênesis, Bereshit, já passei umas 4 parashotes, já estou lá em Lerá, e aí tem alguma coisa estranha nessa leitura que eu estou fazendo. Ou eu perdi alguma coisa que ficou para trás, né? Ou eu não sei ler da forma correta. Então, surgem essas duas questões, essas duas perguntas. Bem, gente, agora nós vamos entender por que nós estudamos a disciplina Introdução à Torá Oral lá atrás, para entendermos essa disciplina que nós estamos vendo aqui. Gente, a leitura da Torá, ela não é para ser feita de forma superficial. Ela não é para ser feita da forma que está ali somente a pura letra. A leitura da Torá requer que uma chave de interpretação. Essa chave de interpretação é a Torá oral. A Torá escrita, a regra é, a Torá escrita deve ser interpretada sempre à luz da Torá oral. Sempre a Torá escrita deve ser entendida como a Torá oral explica, conforme nós vimos isso. E agora nós estamos vendo um exemplo clássico aqui. Porque se o ser humano ele não entende dessa forma, ele vai pensar que Deus é um genocida, que sai matando um, matando outro. Deus nos livre de pensar isso, né? Mas as pessoas vão pensar isso. Se a gente pensar que Deus não deu mandamentos antes, então, praticamente, muitas pessoas morreram sem saber o que estava fazendo. Se a gente pensar que o ser humano não tinha consciência do certo ou errado, então alguma coisa está errado. E onde eu vou encontrar essa chave de compreensão? Bem, a Torá oral explica. E vamos entender agora. A Torá oral vai explicar, lá no Tratado Sanhedrin 56b, que o versículo Bereshit 2,16, Gênesis capítulo 2, versículo 16, que ordenou Hashem, Elohim, sobre Adão, um homem, né? Dizendo, de toda a árvore do paraíso, comerás. O versículo vai continuar. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia delas comer, certamente morrerás. Então, o versículo 17, por si só, ele já explica que não pode comer da árvore do conhecimento, e por si só a pessoa já entenderia completamente que ela poderia comer das outras. Não precisava de um versículo para liberar isso. Então, o que a Torá oral explica? A Torá oral vai explicar aqui o seguinte, ela vai explicar
que esse versículo 16 está sobrando. Mas nada pode sobrar na Torá. Tudo é feito na Torá com os mínimos detalhes. Então, esse versículo 16 aqui é dito na Torá oral explicado que daqui se tem 6 mandamentos que Adão recebeu. Adão Hamarichon, Adão, primeiro homem, ele recebeu 6 mandamentos nesse versículo 16. Nós vamos ver agora. E ordenou Hashem Elohim sobre Adão, dizendo, de toda a árvore do paraíso, do Gan Eden, né, comerás. O que significa isso? E ordenou. Onde está escrito ordenou, se refere a fazer justiça. Lá em Gênesis 18, versículo 19, está escrito, e eu conheci, pois ele ordenou, veja que a palavra usada aqui é a mesma, daqui do texto, seus filhos a fazerem justiça. Então, Gênesis 18, versículo 19, Adão já tinha recebido essa mensagem, que foi dito mais tarde, repetida a Abraão. Mas já tinha sido dito a Adão, lá nesse texto de Gênesis 2,16. Quando Adão ouviu e ordenou, ele entendeu isso. Eu conheci, pois ele ordenou seus filhos a fazerem justiça. Hashem se refere à bênção divina, ou seja, não blasfemar. Aquele que blasfemar o nome de Hashem certamente será morto. Levítico 24:16. Veja que a palavra ish, aqui nesse texto, aquele homem, né, é repetido 2 vezes. Ish no texto, aparece 2 vezes. Ish. Ou seja, ish, um homem é o judeu, e o outro homem é o não judeu. Daqui se entende também que o próprio Adão, ele é chamado de Ish. Ish, Adão, e Eva, ele é chamado de Ishá. Ou seja, um é um homem, outra é mulher. Ishá. Então, se tem uma ligação com esse texto, juntamente com o nome aqui, Hashem, que aparece também aqui. Aqui, na verdade, é o tetragrama que apareceu aqui em Adão e que apareceu depois, lá no texto de 24:19 de Levítico. Significa que Moisés, ele estava sendo repetido uma ordem que Adão já tinha recebido. Então, Adão já sabia que ele não podia blasfemar. Vamos continuar. Elohim se refere à proibição de idolatria, de não idolatrar. Por quê? Porque a mesma palavra aparece lá em Êxodo 20, versículo 3, Elohim, não haverá outros deuses perante mim, ou seja, outros Elohim. Então, a partir daqui, quando Adão ouviu isso, ele entendeu que ele não podia praticar idolatria. Ao homem se refere a respeitar o ser humano, não derramar sangue, porque em Gênesis capítulo 9, versículo 4, está escrito, aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, conforme Noé, depois do dilúvio, também ouviu isso aqui, mas tinha sido dito anteriormente a Adão, ou seja, proibido ele de assassinato. Dizendo, se refere a respeito à família. Disse Deus, veja que a palavra disse, dizendo, é a mesma palavra, a mesma raiz, e aparece nos 2 textos. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Então, daqui, nós encontramos o texto que mostra que é proibido praticar adultério, porque os 2 serão unidos numa só carne, e não a mulher do outro, não é verdade? Então, a proibição de adultério nós encontramos aqui. De todas as árvores do Gan Eden, e não do roubo. O Urashi, ele explica, uma vez que Deus precisou autorizar e liberar Adão para comer as árvores do jardim, aprendemos que aquilo que não foi autorizado não está liberado. Ou seja, ele só pode pegar aquilo que Deus ordenou para ele, e não aquilo que Deus não ordenou. Então, a partir daqui, ele já entendeu, estava proibido de roubo. Comerás. Urashi explica que a duplicidade comerás seria para ensinar que somente aquilo que está pronto para o consumo, para comer, você tem permissão de comer. Mas um animal vivo não está pronto para comer, mas sim para gerar filhotes. Ou seja, o que acontece? Antes do dilúvio, o ser humano não poderia abater um animal para poder comer. Ele poderia até abater um animal para oferecer sacrifício a Deus. A partir do momento que ele abatesse um animal para poder comer, ele estava tomando algo que Deus não tinha consentido a ele ainda. Então, seria como se fosse uma extensão do roubo aqui.
Isso vai mudar nessa extensão. Mais tarde, Noé vai receber o 7º mandamento, de qual ele será proibido de comer um órgão de animal vivo, mas, a partir daquele momento, ele poderia comer um animal desde que não fosse um órgão de animal vivo. Então, a partir daqui, nós encontramos a fonte dos 6 mandamentos universais. Não são 7 ainda, são 6. O 7º ainda vai ser ordenado a Noé. Então, a partir desse momento, sim, aí sim a conta finalmente fecha. Porque aí sim nós vamos entender o seguinte, nós vamos entender que Adão ele foi ordenado a 6 mandamentos, assim como toda a humanidade que nasceu dele. Todos os descendentes de Adão, antes do dilúvio, receberam essas mesmas ordens que nós estamos vendo aqui. Não praticar idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não adulterar e a ordem de praticar justiça. Aí sim nós vamos entender por que Caim ele foi censurado, porque ele estava proibido de praticar assassinato, e ele praticou assassinato, porque ele sabia que não podia. Aí nós vamos entender por que Noé é chamado de justo, porque ele cumpria esses 6 mandamentos universais. Então, esse é o critério para entender que Noé era mais justo que as outras pessoas. E vamos entender, inclusive, por que Enoque andou com Deus. O que significa andar? A palavra andar ali significa alar, da palavra alahá. Ou seja, significa você seguir leis. Então, a partir desse momento, entendemos quais são as leis que Enoque seguiu. Não praticar idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não adulterar e praticar justiça. Pois ele cumpriu esses 6 mandamentos. Aí vamos entender também por que a geração do dilúvio foi exterminada com o decreto do dilúvio, porque eles transgrediam todos esses 6 mandamentos. Eles praticavam idolatria, eles blasfemavam, eles assassinavam, roubavam, adulteravam e praticavam injustiça. Só para iniciar, é dito que os filhos dos nobres tomavam as mulheres melhores para si. O que significa isso? Urashi explica que são os filhos dos nobres ali. Os filhos dos nobres ali significa que os juízes, eles estavam julgando sem critério. E eles tomavam a mulher dos outros para eles. Alguém ia casar, eles iam lá e pegavam essa mulher para eles. Então, veja só, era roubo e adultério ao mesmo tempo. Então, eles praticavam. É dito que a geração do dilúvio ela praticou corrupção. O que é corrupção? É praticar sementes em vão, ou seja, sêmen em vão. Por causa do sêmen em vão, que é uma proibição de não adulterar, de não praticar imoralidade, né? E aquela geração também recebeu o dilúvio. E exatamente e por causa do assassinato, derramamento de sangue e por outros pecados mais, aquela geração então recebeu praticamente esse extermínio, né? Por isso a geração do dilúvio então foi exterminada, pois que eles cumpriram esses mandamentos. Aí vamos entender por que a Torre de Babel, por exemplo, Deus não gostou daquele negócio. Porque as pessoas estavam achando que construindo aquela torre, elas estariam livres de Deus. Ou seja, o próprio ateísmo em si, a liberdade de Deus, se desprender de Deus sob o controle da vida deles. Então, a partir daquele momento, a língua dos seres humanos foram o quê? Foram multiplicados, nasceram as 70 línguas, as 70 línguas originais, dando origem às 70 nações, e a partir deste momento, sim, a partir desse momento entendemos qual foi a transgressão deles. Então, rejeitar a Deus é blasfêmia. Rejeitar a Deus é blasfêmia. E aquelas pessoas praticaram essa blasfêmia. Então, por isso, eles receberam aquele decreto. Aí nós vamos entender por que a cidade de Sodoma e Gomorra, que fazia leis injustas para os seus habitantes, o que a cidade de Sodoma e Gomorra fazia? Eles tinham a promiscuidade, né? Homens com homens, mulheres com mulheres, mas eles tinham alguns outros problemas que eram graves também. Eles eram proibidos de praticar caridade, praticar tzedakah, e eles eram proibidos também de acolher os visitantes nas suas casas. Devido a isso, eles pervertendo as leis, fazendo leis injustas para o seu povo, eles viraram as leis ao contrário. Por isso, o que houve? Eles também receberam a sentença de serem virados ao contrário, sobrando somente Ló e suas filhas, já que a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal.
Então, a partir desse momento, sim, aí nós entendemos por que tudo isso aconteceu, todos esses decretos ocorreram. Porque Deus tinha dado um mandamento desde Adão, e as pessoas transgrediram esses mandamentos. E aqueles que cumpriram esses mandamentos foram diferenciados, como, por exemplo, Enoque foi diferenciado, ele é citado como justo, como, por exemplo, Noé é citado como justo, como, por exemplo, Abraão, até mesmo Abraão, ele também tinha recebido as 7 leis universais, né? Então, ele era o quê? Era uma pessoa justa, ele era uma pessoa justa a partir daquele momento. Então, aí sim, a conta finalmente fecha e vamos entender que Deus não faz nenhum tipo de decreto, a não ser que ele tenha dado as leis. Aí sim entendemos a origem das 6 leis iniciais, que foi a Adão, o primeiro homem, lá em Gênesis 2,16, interpretado à luz do Tratado Sanhedrin 56b. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode, então, estar digitando aí no chat, que eu vou estar respondendo, tá bom? É o seguinte, gente, são 7h06 agora. Até 7h10, eu vou estar esperando as perguntas serem digitadas, tá? Para mim poder responder as dúvidas de vocês, tá bom?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Então, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre o sétimo mandamento de não comer um órgão de animal vivo. Próxima aula, nós estaremos falando sobre isso. Então, que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Shalom, shalom a todos. Ótima noite.